Sem amor, tudo é em vão, tudo é vazio. Quando estudamos a Bíblia ou qualquer outro livro que contém a história de povos antigos, nós somos tentados a julgar esses povos a partir do nosso próprio ponto de vista, da nossa realidade, da nossa sociedade atual. Por conta disso, não são raras as vezes nas quais nós lemos a Bíblia, lá na Bíblia, a história do povo judeu, do povo hebreu, do povo israelita, e pensamos como aquele povo era atrasado nas suas leis. Nossa, a Bíblia é tão ultrapassado, o Antigo Testamento é muito ultrapassado, porque a gente está olhando da nossa perspectiva atual. Mas, entretanto, se fizermos um estudo mais amplo dos povos daquela época, nós vamos perceber que o povo hebreu, o povo judeu, mesmo com algumas leis muito impróprias para os dias atuais, tipo assim, nada a ver, estava muito à frente da maioria dos povos contemporâneos deles lá, no que diz respeito principalmente aos direitos humanos e à convivência. Então, se a gente lê a Bíblia e acha que estava ruim do que a gente lê, imagine os povos em volta. Era muito pior, tá? Isso não é um salvo-conduto, não quer dizer que não, então vamos fazer o que está escrito ali no Antigo Testamento. Não, pelo amor de Deus, a gente tem que ser racional, É só uma questão histórica. Eles eram muito mais adiantados do que os povos ao redor. Então quer dizer que os povos ao redor eram muito piores, olhando na nossa ótica de hoje, relativa principalmente aos direitos humanos e à convivência entre as pessoas e com o ser humano com toda a criação. O problema do ser humano sempre foi a falta de vontade de cumprir as leis, seja se fazendo de desentendido ou descumprindo mesmo, sem nenhum pudor. Pega, vai, faz e não cumpre e pronto, acabou. No Antigo Testamento, nós lemos, no texto do Antigo Testamento de hoje, Levítico, meu Deus, o famigerado livro de Levítico, que as pessoas usam para oprimir as outras, mas no livro de Levítico, ele mesmo, nós lemos sobre como os governantes hebreus deveriam se comportar ao julgarem alguma causa. Não serem injustos, favorecendo os pobres só porque eles eram pobres, estando eles errados, e ao mesmo tempo eles não deveriam agradar os ricos só porque eles eram ricos mesmo estando errados. Tudo deveria ser julgado com justiça, independente de quem fosse o réu. E aí, isso a gente pode trazer para o dia de hoje, Lógico. Não deveriam espalhar mentiras, umas coisas tão óbvias, Mas é assim até hoje, porque a gente tem que ficar falando o beabá para todo mundo, Não deveriam espalhar mentiras, nem fazer acusações falsas, principalmente as que pudessem vir a causar a morte de alguém. Não se vingar e nem guardar ódio de ninguém, mas, se possível, resolver a questão com a própria pessoa, Ficar arrumando história fora não. E tratar bem os estrangeiros, lembrando-se de que eles, o povo hebreu, também foi estrangeiro em terras alheias. Amar as pessoas como a si mesmo, conforme séculos mais tarde Jesus relembrou aos seus ouvintes da época e nós hoje em dia. No texto da Epístola, 1 Tessalonicenses, encontramos o apóstolo Paulo falando sobre o amor que ele devotava a cada pessoa da igreja de Tessalônica. Tudo o que ele fazia era para o bem-estar daqueles irmãos e irmãs, sem esperar nenhum retorno financeiro, sem nenhuma segunda intenção. Ele apenas amava aquelas pessoas. Cada mensagem enviada, cada oração, tudo era fruto de uma profunda empatia, um profundo amor fraternal que o apóstolo nutria por seus irmãos de fé e por aqueles que ainda não conheciam a mensagem do Evangelho. No texto do Evangelho de hoje, mais uma vez nós lemos sobre os fariseus tentando deixar Jesus em uma situação ruim, dar uma puxada no tapete dele, E, obviamente, eles não conseguem, sendo eles mesmos postos em situação constrangedora. Eu estava até falando aqui com o Fernando, eu estava ajeitando a câmera, que o texto começa, que os fariseus viram como Jesus calou a boca dos saduceus, E aí eu falei assim, que esse texto deveria terminar assim, e Jesus calou a boca dos fariseus, porque fala que depois eles não tinham mais coragem de fazer perguntas,
né? Então, como quem não quer nada, fingindo não saber a resposta, os fariseus perguntaram a Jesus qual seria o maior mandamento, como se eles não soubessem, né? E a resposta de Jesus relativiza toda a lei, da forma como eles entendem, né? Ao colocar o amor como centro de tudo. Tudo que estiver fora do amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos é secundário. Tudo. Jesus não inventou nada novo. Jesus não inventou a roda, não inventou uma nova doutrina, não inventou nada. Ele apenas tirou da própria lei o seu resumo. O amor a Deus está, a Deus acima de tudo, está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, versículo 5. E o amor ao próximo está no livro de Levítico, que nós lemos hoje, capítulo 19, versículo 18. A grande ironia é que o segundo maior mandamento, como eu falei anteriormente, está no mesmo livro de Levítico que os conservadores sempre utilizaram e continuam utilizam para excluir e segregar pessoas que eles chamam de diferentes, de demoníacas, de perturbadas e etc. A Bíblia se contradiz? Creio que não. Nós é que precisamos rever os nossos conceitos e interpretações, estudar direito a Bíblia, né? Principalmente em relação à convivência, à caridade, à empatia, pois nós falhamos miseravelmente nesses quesitos. Muito, falhamos muito. Para quem vai ver o vídeo, é que nós moramos numa área militar e nós estamos, o Museu Aeroespacial está fazendo festa ontem e hoje, é isso. Mas continuando. Interpretar as Escrituras pelo ângulo do amor fraternal é uma nova forma de caminhar e crescer no Evangelho. Aprender a ter compaixão por todos os seres viventes, ajudar os necessitados, orar por quem nos persegue, é um exercício que precisamos pôr em prática todos os dias. Os dois maiores mandamentos são interligados. Um depende do outro. Não podemos dizer que amamos a Deus se odiamos a quem quer que seja, e vice-versa. Em um coração que pretende ser puro, que pretende estar próximo de Deus e agradar a Ele, o ódio não pode ter morada, pois onde o ódio está, não há o verdadeiro amor. Se pretendemos crescer espiritualmente, precisamos deixar de lado os frutos da carne para dar lugar ao fruto do Espírito. Lembramos as palavras da primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. Mas claro que isso é impossível, né? O amor a Deus e a sua criação está intimamente ligado e entrelaçado. Essa é uma experiência que precisamos buscar em nosso dia a dia. Tudo que está fora do mandamento do amor fraternal é relativo e secundário. Tudo mesmo. Religião, classe social, etnia, orientação sexual, grau de instrução, tudo fica em segundo plano diante do amor fraternal, da caridade e da empatia. Peçamos a Deus que transforme nossos corações todos os dias, para que aprendamos a viver e praticar o verdadeiro amor fraternal, sem o qual não poderemos chegar diante de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.